você pretende trabalhar, estudar ou morar no exterior, o IELTS é a sua melhor opção em matéria de teste de proficiência. Com ele, você aproveita a experiência em testes de idiomas do British Council, do IDP Austrália e da Universidade Cambridge. Milhões de pessoas já fizeram isso e hoje aproveitam as oportunidades que aparecem cada vez mais em todas as partes do mundo. Então, veja como funciona o IELTS e o que você pode fazer para se sair bem nos testes. Antes de mais nada, é importante você saber que o IELTS não reprova ninguém, apenas atribui uma pontuação que vai variar de acordo com o seu nível de conhecimento de inglês. O IELTS é composto por 4 provas básicas: Speaking, ou conversação, Listening, ou compreensão oral, Reading, ou interpretação de texto, e Writing, ou redação. Essas 4 provas são aplicadas todas no mesmo dia. Vamos ver como é cada uma delas. Começamos com o Speaking, que nada mais é do que uma maneira de avaliar o seu nível de conversação em inglês. Essa prova é dividida em 3 partes. Na primeira parte, o examinador vai fazer algumas perguntas sobre o seu cotidiano. Coisas do tipo: como é o lugar onde você mora, que tipo de trabalho as pessoas fazem na sua cidade, etc. E atenção, o que estará sendo avaliado não é a veracidade das respostas, e sim a sua capacidade de entender e responder a essas questões. Se você não souber a resposta, invente. Na segunda parte, o examinador vai pedir para que você fale sobre um tópico cotidiano. Você terá 1 minuto para se preparar sobre o que pretende falar e pode fazer anotações para te ajudar. E pense também que as suas respostas não deverão ter mais do que 2 minutos no total. Por fim, na última etapa do Speaking, o examinador vai propor um diálogo sobre questões mais abstratas. Não se assuste, não é nada que você não conheça. Algumas observações importantes sobre o Speaking. Ouça atentamente as questões do examinador. Fale com ele, dialogue. Aproveite a presença física do examinador. Se você cometer algum erro, corrija, isso será considerado. Se não souber o que dizer sobre alguma das questões, crie uma resposta. O importante é a sua capacidade de verbalização. Não se preocupe em falar muito para impressionar o examinador. Seja claro, direto e conciso. Pronto, terminamos o Speaking, a primeira etapa do seu teste de proficiência. No total, você vai precisar de apenas 15 minutos. Agora vamos ver como são feitos os testes de Listening. Nessa etapa, o que vai ser avaliado é o nível de compreensão daquilo que você vai ouvir. Serão monólogos ou conversações em inglês. O Listening é dividido em 4 sessões, cada uma com 30 minutos de duração. As 2 primeiras sessões tratam de aspectos sociais, como um planejamento de uma viagem, por exemplo. Good morning, Travel Link. How can I help you? Good morning. I live in Bayswater and I'd like to get to Harbour City tomorrow before 11 a.m. Well, to get to Bayswater... No, I live in Bayswater. My destination is Harbour City. Oh, sorry, right. E as 2 últimas sessões do Listening tratam de temas ligados a um contexto educacional, como por exemplo um projeto de pesquisa. No final do Listening, você ainda terá 10 minutos para transferir as suas respostas para um formulário próprio. Veja algumas dicas importantes para essa etapa. Preste atenção no áudio que você vai ouvir, porque ele só será tocado uma vez. Leia e entenda as questões antes de responder. Se não souber, mesmo assim, não deixe de responder. Muita atenção com a ortografia e com o uso de letras maiúsculas. E muito cuidado quando for transferir as suas respostas para o formulário. E por fim, não entre em pânico se você perder alguma resposta. Tudo bem, vá para a próxima questão e fique tranquilo. Bom, já vimos como são os testes de Speaking e de Listening. Agora, nós vamos ver como são feitos os testes de leitura do IELTS. Para esse teste, você vai receber 3 textos. Cada um deles tem de 700 a 1000 palavras. São textos acadêmicos, mas sobre temas de conhecimento geral. Você terá 1 hora para ler esses textos e responder as questões sobre eles. Mas atenção, não haverá tempo adicional nessa etapa para você transferir as suas respostas. Veja o que estará sendo avaliado nessa etapa. A sua capacidade de entendimento de nomes, datas e outras informações específicas. O seu nível de compreensão da essência do título, da ideia principal do parágrafo e da essência do texto. Como você deduz o significado das palavras que não conhece. A compreensão geral da opinião do autor. Da mesma forma que nas etapas anteriores, tenha sempre em mente algumas dicas básicas.
Procure ler atentamente os textos e as questões antes de responder. Não deixe nenhuma questão em branco. Responda mesmo se não tiver certeza. Não se detenha por muito tempo em cada questão. O tempo passa. E, finalmente, cuidado com a ortografia. Bom, para você conhecer como são feitos os testes de proficiência do IELTS, só falta agora a etapa final, que é a de escrita. Nessa etapa, você vai receber 2 tarefas e terá 60 minutos para executá-las. Você decide como melhor utilizar o seu tempo. Para começar, você receberá um gráfico que pode ser em formato de pizza ou tabela, ou ainda um processo, e deverá descrevê-lo com cerca de 150 palavras. O tempo sugerido para essa tarefa é de 20 minutos. Veja quais são os pontos importantes que você pode destacar na resposta. Organize a sua resposta em parágrafos. Procure não repetir palavras, use sinônimos. Cuidado para não estourar o tempo de 20 minutos. A segunda tarefa é a mais importante dessa fase. O tempo recomendado para fazer essa parte é de 40 minutos. E sugerimos que você comece a prova pela segunda questão, pois ela vale o dobro dos pontos. Nessa tarefa, você terá que fazer uma redação com pelo menos 250 palavras. Antes de escrever, fique atento a essas dicas. Não há tempo para passar os textos a limpo, mas você pode escrever a lápis e ir corrigindo no decorrer da prova. Leia atentamente o que está sendo perguntado. Organize suas ideias e desenvolva argumentos contra e a favor do tema. Desenvolva a sua redação de maneira clara e lógica. Atenção para a ortografia e cuidado para não estourar o tempo. Pronto! Já passamos por todas as etapas do IELTS. Depois disso, é só checar o seu resultado, que sai 13 dias depois da prova. O programa Ciências Sem Fronteiras aceita exames feitos nos últimos 2 anos. Entre no nosso site. Lá você encontrará os documentos necessários, as datas e locais dos exames e também os vários recursos que o IELTS lhe oferece para você se preparar para as provas. Quando você se inscreve para o IELTS, automaticamente você ganha 30 horas de preparação online no site www.takeielts.org. As oportunidades estão aí e o IELTS está pronto para abrir as portas do mundo para você. Seja bem-vindo!